Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do TRT da terceira região. Hoje temos a estreia do quadro Profissões Perigosas. Nossa primeira reportagem é sobre o trabalho dos motoboys. Você sabe o que significa agravo de instrumento? Que é isso? Justiça para todos. Mesmo quem não tem carteira assinada, tem os direitos garantidos pela legislação trabalhista. Paciência e muito capricho. Vamos mostrar o trabalho das bordadeiras do interior de Minas. Tudo isso agora no TRT das Gerais. A gente traz no programa desta semana a estreia do quadro Profissões Perigosas. E na nossa primeira reportagem, vamos falar sobre os motoboys, um trabalho que exige agilidade e muita atenção. É preciso ficar de olho no relógio e também no trânsito, para que não aconteça nenhum acidente. No trânsito das grandes cidades, elas disputam espaço com carros, ônibus, pedestres. Nos últimos 10 anos, a quantidade de motocicletas cresceu 180% em Belo Horizonte, segundo dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, e passou de 69 mil para 195 mil. Só no Hospital João 23, que é referência em casos de urgência e emergência na capital, são atendidos em média 20 motociclistas todos os dias. Quem depende desse tipo de veículo para trabalhar precisa conviver com a insegurança. Perigoso duas rodas não param em pé sozinho. Então, subiu na moto, já sabe, se não ficar esperto, vai cair. E o risco que a gente mais tem realmente são justamente os riscos das fechadas dos carros, dos buracos, no meio-fio, que a gente passa a rente ao meio-fio, tem que tomar cuidado no meio dos carros, tem que se observar, tem que diminuir a velocidade. E quanto mais você vai ganhando experiência, mais cuidado você vai tendo. Mas o risco realmente é de queda e às vezes até de morte. O Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que altera a CLT e considera perigosa a atividade de quem trabalha com motocicleta. Com a mudança, essa categoria passa a ter direito ao adicional de periculosidade, o que significa um aumento de 30% no valor do salário. Hoje em dia já existem outras leis regulamentando a atividade do motociclista, sobre equipamentos de proteção para a própria motocicleta, habilitação para isso, porque o volume de acidentes tem sido muito elevado. E na medida que há uma anomalia na sociedade, vem uma lei para corrigir essa anomalia. Então, conceder o adicional é também um tributo à própria categoria que estão expondo a própria vida em muitas circunstâncias, né? Então, ao pagar isso, vai onerar um pouco mais o custo desse tipo de serviço. E, naturalmente, o empregador vai ter que tomar mais cuidado, porque exerce uma atividade agora considerada por lei como perigosa. Poderá ter repercussão, inclusive, no momento de calcular um acidente do trabalho, porque é uma atividade de risco acentuado o trabalho com motocicleta. Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas de Minas Gerais, a lei vai trazer benefícios para os trabalhadores. Vai ser muito positivo porque, além de nos aumentar a condição financeira, o salário dos trabalhadores, dando mais tranquilidade para o trabalhador, acreditamos que isso é um benefício que vem junto com a formatação da lei exercida hoje no Brasil. Mas, segundo este pesquisador, para diminuir os índices de acidentes é preciso conscientizar patrões e empregados. A melhor forma é ele procurar trocar informações com seus colegas a respeito de como elaborar uma rota, né? Onde tem pontos de estacionamento, nos locais que ele está pretendendo fazer uma entrega ou uma coleta, né? Quais são as vias mais perigosas, como que ele faz como que cada um
utiliza seu conhecimento para prevenir acidentes. Outra questão que eles podem utilizar também é procurar que os seus representantes negociem com os órgãos de trânsito as melhorias das vias públicas de acordo com aquelas questões que ele percebe que é necessário. Também as empresas têm que negociar prazos diferenciados para que o motociclista tenha condições de executar aquela tarefa sem colocar em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas envolvidas no trânsito. É hora de saber o significado de mais uma palavra do universo jurídico. Você sabe o que é agravo de instrumento? Que é isso? 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 Agravo de instrumento. Você sabe o que pode ser? Agravo de instrumento? Alguma coisa que agrava? Quando algum crime usa algum instrumento de crueldade. Não tem nada a ver com agudo, não, né? Deve ser uma ação, né? Ação judicial, né? Um conserto de algum instrumento. Tem a ver com violão? Agravo porque tá estragado, né? O que é isso? Agravo de instrumento é um recurso que existe tanto no processo civil quanto na Justiça do Trabalho. No processo civil, ele é um recurso para as decisões interlocutórias, as decisões incidentes. A parte entra com esse recurso, que não é uma decisão final do processo, para que seja conhecida essa questão. Na Justiça do Trabalho é completamente diferente. E é curioso que na Justiça do Trabalho esse recurso é um recurso usado para que seja destrancado um recurso que não foi admitido. Então, se eu entrei com recurso ordinário, ele não foi, o juiz não admitiu o recurso por qualquer motivo, eu entro com agravo para que o tribunal conheça aquele recurso que o juiz não havia conhecido. A posse do novo assessor de segurança do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região foi realizada no gabinete da presidência. Cláudio Dornelas tem larga experiência na área de segurança pública. São mais de 30 anos na Polícia Federal, onde chefiou delegacias especializadas no combate a entorpecentes e ao crime organizado. Na cerimônia de posse, Dornelas ressaltou a importância de garantir a segurança dos servidores do tribunal. Vamos iniciar com coisas básicas, como fechar uma porta, não deixar objetos aparentemente abertos, para que outros possam levar. Vamos tentar trazer uma sensação de segurança para os funcionários. Por quê? Porque o maior patrimônio de uma instituição são seus funcionários, não é isso? Tentar trazer também um pouco do assunto de informática, que é a segurança da informática, né? A parte patrimonial, né? A de acesso aos prédios. Tentar ver se a gente consegue colocar mais um vigilante nesses fóruns do interior. O delegado recebeu as boas-vindas da desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, presidente do TRT Minas. Essa assessoria é que vai fazer o planejamento todo, visando a maior segurança dos nossos juízes, dos nossos magistrados e dos nossos servidores e dos nossos usuários e também a segurança patrimonial dos nossos prédios. O delegado Cláudio é uma pessoa que já domina Minas Gerais. Ele, além do trabalho que ele sempre desenvolveu na Polícia Federal ao longo desses anos, ele também já ocupou assessorias institucionais no governo do Estado. Então, é uma pessoa adequada. Nós vamos nos sentir bem tranquilos com ele aqui. Nem todos os brasileiros possuem carteira assinada. Muita gente prefere não ter vínculo e trabalha como autônomo. Mas eles também têm os direitos garantidos pela lei. Veja na reportagem de André Salles. Dona Marcelina é costureira há mais de 30 anos. Depois de muito tempo prestando serviço com carteira assinada, decidiu trabalhar por conta própria na casa dela, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui ela atende demandas de uma grande confecção. Tem aquela molação de chefe estar ali em cima de você, falando o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, o horário que você tem que pegar serviço, o horário que você tem que largar. Você pega o serviço na hora que você quer. A desvantagem é que você tem
não tem assim uma férias, né? Para você sair, você tem que parar, se você quiser parar de trabalhar para você poder viajar, né? Não tem assim outra, por exemplo, você tá essa roupa aqui, você tem que entregar tal dia. Então você não pode dar moleza, você tem que trabalhar até a hora que der. Além de se preocupar com a máquina de costura, Marcelina tem que fazer as contas para garantir o lucro da produção. Nessa hora, ela conta com a ajuda da filha, que anota todos os gastos. Eu pego as peças, conto as peças, os valores, anoto tudo no caderninho para saber o quanto que a gente está ganhando. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 19 milhões de trabalhadores autônomos, que são aqueles que exercem atividade profissional sem vínculo empregatício por conta própria. A prestação de serviços pode se dar, inclusive, de forma eventual. Apesar de não ter vínculo de emprego, este tipo de trabalhador tem direitos. Há 10 anos, desde a Emenda Constitucional 45, a Justiça do Trabalho julga também a relação autônoma. Este desembargador do TRT Minas foi o relator de um processo que envolvia uma lavadeira. Ela prestava o serviço em casa e tinha que arcar com as despesas de energia elétrica e produtos de limpeza. A empresa instalou na residência da trabalhadora maquinários. E isso, no final do mês, representava uma quantia muito significativa e acabava aviltando o preço estipulado pela tarefa a ser realizada. A empresa foi condenada a restituir os gastos excessivos da trabalhadora autônoma. Isto porque, neste caso, não foi respeitado o princípio do equilíbrio contratual. O princípio do equilíbrio consiste em evitar que uma pessoa, ao celebrar um contrato, seja ele de trabalho ou de prestação de serviço, ele não assuma uma prestação excessivamente onerosa para ela. Pode ser que a pessoa esteja numa necessidade premência de firmar o contrato e acaba aceitando condições desfavoráveis, que até lesionem seus interesses. E no próximo bloco você confere as decisões dos juízes e desembargadores no quadro Notícias Jurídicas na TV. Ser oficial de justiça não é fácil. Eles passam por cada situação. E a beleza do bordado mineiro. A tradição permanece viva no estado e gera emprego e renda para muitas famílias. Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A depressão pode ser considerada doença ocupacional, foi o que reconheceu a 8ª turma do TRT de Minas. Os julgadores confirmaram a sentença que condenou uma empresa do ramo automotivo a pagar a uma secretária indenização substitutiva da estabilidade provisória por acidente de trabalho. A turma acompanhou o voto do desembargador Cércio da Silva Peçanha, para quem a lei abre possibilidades de que outras doenças não descritas no texto legal sejam consideradas acidentes de trabalho, desde que a doença resulte das condições de trabalho oferecidas pelo empregador. E no caso ficou demonstrado que as condições de trabalho contribuíram para o quadro de depressão da trabalhadora. O perito oficial constatou sobrecarga de trabalho e cobranças exageradas que geraram um quadro de estafa mental, enjoos, insônia e instabilidade de humor da empregada. Por tudo isso, a turma reconheceu a depressão da trabalhadora como doença ocupacional e confirmou a sentença que deferiu a ela indenização pelo período de estabilidade no emprego e também indenização por danos morais no valor de R$3.000. No recurso analisado pela 6ª turma do TRT Mineiro, um banco protestava contra a condenação ao pagamento de horas extras pelos cursos ministrados via internet, os chamados Treinet.
Segundo apurou o desembargador relator Jorge Berg de Mendonça, a participação em cursos de aprimoramento fornecidos pelo empregador via internet, fora do horário de trabalho, era obrigatória. E para o relator, esse aprimoramento leva a maior eficiência do trabalhador, o que beneficia a instituição, que passa a contar com mão de obra mais qualificada. Acompanhando esse entendimento, a turma confirmou a sentença que concedeu à bancária horas extras pela participação nos cursos virtuais promovidos pelo banco. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Ir ao dentista é uma situação complicada para muita gente. Mas os servidores do TRT Minas desenvolveram uma forma que torna o ambiente mais agradável para crianças e também para os adultos. Veja na reportagem de Camila Cambraia. Eliana aproveita o momento de descanso para ler. Ela é servidora da Subsecretaria de Assistência Odontológica do TRT Minas e, assim como os demais colegas de trabalho, tem à disposição cerca de 100 livros no ambiente profissional. Incentivo a leitura e eu, principalmente, por exemplo, minhas horas vagas, né, que não tem lá muito trabalho e tal, a gente pode, é permitido vir aqui, escolher um livro, ler um pouco e levar para casa. A biblioteca foi criada há 8 anos. Tudo aqui é fruto de doações dos próprios funcionários. Marina é a responsável pela organização do espaço e cuida para que os livros estejam sempre em perfeito estado. São todos numerados, tem o nome de quem doou, de quem emprestou, a gente devolve no momento que a pessoa pedir o livro. Eu quero meu livro, que eu estou precisando dele, tal, a gente entrega. Então tem esse controle, não é estar aqui qualquer um leva, não. Ações como essa fazem parte da gestão participativa, implantada no setor em 2004. Os servidores se dividem em comissões, que cuidam desde a gestão dos materiais de trabalho até a realização de festas e eventos. E, na verdade, ele escolhe de qual comissão ele vai participar, então ele trabalha naquilo que ele gosta mais. Então ele se envolve, ele vê resultado do trabalho dele, ele tem a criatividade dele estimulada, é valorizada cada habilidade, cada competência de cada um. Atualmente, cerca de 9.000 pessoas são beneficiadas pela Subsecretaria de Assistência Odontológica. São servidores, magistrados, seus companheiros e dependentes. Aqui é possível fazer consultas, exames e tratamentos dentários. Imagine sair para entregar um mandado de segurança e ter que correr para não ser mordido por um cachorro. A vida do oficial de justiça não é fácil, não. Confira no quadro Ossos do Ofício. Um dia que eu fui num aglomerado aí, e eu tinha que fazer um mandado, e você sabe como é que é esse tipo de lugar. Você tem que subir uma escada, aí vem um corredorzinho assim, depois você sobe mais uma escada. Aí eu fui subindo aquela escadaria toda. Cheguei lá em cima, bati assim a palma, né? Porque lá não tem campainha, você tem que bater palma, bati palma, tô procurando fulano. Mas na hora que eu bati a palma, veio um cachorro bravo e veio correndo atrás de mim. E eu, desesperadamente, comecei a descer aquela escada correndo. E na hora que eu parei naquele quadradinho, sabe? E o cachorro vinha assim, e o dono do cachorro veio atrás para segurar ele, mas não tinha chegado. Parece coisa parece que eu tô brincando, mas não é brincadeira. Aí eu dei um passo, 2 passos, se eu desse o terceiro, você não estava conversando comigo hoje, porque eu ia cair na ribanceira. Aí foi no terceiro, o cara segurou o cachorro. E esse dia foi de lascar, viu? Uma toalha, uma colcha, um pano de prato. Pode procurar na gaveta que com certeza você vai encontrar uma peça bordada. Muito deste artesanato vem daqui de Minas Gerais. O bordado é desenvolvido em mais de 80% dos municípios mineiros e é fonte de emprego e renda para muitas famílias, principalmente do interior do estado. Tudo isso você vê agora no quadro Tradição e Trabalho.
Cuidado, atenção e capricho. Essas são palavras fundamentais para quem trabalha com o bordado. Este grupo de produção trabalha com a renda turca de bicos, técnica protegida como bem imaterial da cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de nós em fios de algodão, as rendeiras produzem um material delicado. A professora aqui é a dona Nilza, que se lembra da primeira sala de aula, improvisada há 36 anos. Abri cursos por minha conta. Aí comecei pedindo no começo tábua para fazer, punha o pé de tijolo, punha a tábua por cima, numa garagem cedida para um vizinho. Eu arrumei a sala e o banco era as tábuas. A mesa era um tambor que virava, pendurava as bolsas numa torneira, um tambor velho. E assim comecei. Aí eu nasci para bordar. E é a minha paixão. A filha de Nilza também desenvolve a técnica e tem uma clientela fiel. À medida que a gente vai tendo encomendas e vamos fazer feira, alguma exposição, então elas vão produzindo aquilo que é necessário para essas encomendas e essas exposições. A gente faz com prazer mesmo, e a hora que a gente termina de fazer o trabalho, que a gente engoma, que a gente entrega, é como se fosse uma parte da gente que a gente estivesse entregando para a pessoa. Às vezes dá vontade de chorar. Mais do que bordar e criar novos produtos, as integrantes do grupo de produção se tornaram amigas. Por isso, os encontros vão muito além do trabalho. Você faz a renda, ainda ganha, ainda conversa, relaxa. Várias coisas positivas que tem isso aí, né? A gente tem aquela alegria de estar sempre junto, toda terça-feira. A gente sente muito feliz, eu sinto com o que faz. Mas é uma distração. Também em Sabará, outras técnicas do bordado são transmitidas para outras pessoas. É o caso da dona Ana, que ensina o vagonite e o macramê para turmas de até 15 alunos. Conhecida como macramê, a arte de entrelaçar nós feitos à mão é milenar. Atualmente, a técnica é transmitida por professoras como a dona Ana e representa a fonte de renda para famílias brasileiras. Todo cuidado é pouco para entrelaçar os fios com nós feitos à mão. O macramê chegou à Europa por meio dos árabes há muito tempo e se espalhou para o mundo com os marinheiros. Com 12 anos de experiência na técnica, dona Ana sabe o que é preciso para aprender o macramê. Precisa de ter capricho, né? Precisa de ser uma pessoa bem dedicada. Porque ninguém consegue fazer nada se não dedicar, né? Tem que ter o dom para bordar. De acordo com o IBGE, o bordado é desenvolvido em mais de 80% dos municípios mineiros. É só olhar a qualidade do produto para entender como a atividade resiste aos avanços tecnológicos. Quem desenvolve a técnica garante que bordar é uma verdadeira terapia. É muito bom, sabe? É melhor do que tomar remédio. Isso aqui é uma terapia. Foi a coisa melhor que aconteceu, porque nessas horas que a gente passa aqui, meu filho, é só para dar umas boas risadas, né? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!